Um carro prevê que vai quebrar e, de maneira autônoma, marca uma revisão, avisa o dia e horário agendado e ainda traça a rota no GPS até o mecânico. Essa tecnologia, que parece ter vindo do futuro, já está presente em nossos smartphones, relógios, pulseiras e a tendência é só aumentar. Internet das Coisas é o tema de hoje. Fica agora com mais uma edição da série Jovens Empreendedores. O convidado de hoje é Renato Cruz, jornalista e editor do site Novajor. Renato, obrigado pela presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Num assunto que parece que é muito novo, né, Renato? Mas a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação que não é tão novo assim, né? Isso. E essa é a minha primeira pergunta, né? O que é a internet das coisas? Internet das coisas é uma tendência que está muito em voga hoje. Toda a indústria está correndo atrás dessa tendência e é de todo equipamento, todo objeto ter conexão à internet, ter alguma capacidade de processamento. A ideia já é bastante antiga. Na década de 90, por exemplo, já existia um anel que rodava programas escritos em Java e se conectava à internet, mas só agora a tecnologia está madura para que isso aconteça de verdade. O que faltou na tecnologia para fazer essa ligação? Questões de miniaturização, custo. Então, hoje a gente tem as condições corretas, assim, capacidade de processamento para a gente colocar em objetos muito pequenos, a baixo custo. Então, hoje, a tecnologia está pronta nesse sentido. Alguma coisa ligada à nanotecnologia, por exemplo, ou não? Que essa redução... Se a gente pegar a tecnologia de processadores hoje, ela é nanométrica já. Né? Então, hoje a gente consegue colocar mais componentes eletrônicos num processador do que a gente conseguia na época. Tá. E como é que surgiu a internet das coisas, assim, o DNA dela? Você tem pra gente, não? Então, essa ideia já vem de algum tempo, como eu disse, mas o que está dando impulso nesse momento é a crise que acontece no mercado de computadores. A venda de computadores vem caindo, né? Em alguns lugares, a venda de smartphones também está caindo. Isso foi o caso aqui do Brasil no ano passado. Então, a indústria precisa de novas áreas para continuar crescendo. Né? E, então, existem muitas aplicações novas que podem ser criadas a partir aí da internet das coisas, tanto em casas, né, essa ideia da casa inteligente, dos computadores vestíveis, até nas empresas, né, a ideia de indústria 4.0, que é a indústria conectada, né, aplicações na agricultura, em qualquer área econômica, a gente vê a aplicação hoje possível de internet das coisas. Tá. Bom, você falou um mundo de coisa aí, não cabe dar. Como é que a gente pode, assim dizer, como é que funciona essa tecnologia das áreas que você citou aqui agora? Vou, sei lá, pegar uma que me interessou aí. Trator. Então, eu vi recentemente num evento da SAP, que é uma empresa que faz software de gestão empresarial, uma apresentação de um trator conectado que foi fabricado pela Stara, que é uma empresa brasileira, fabricante de tratores. Como é que chama a empresa? Stara. Stara. Que é sediada lá numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. E esse trator, ele tem conexão à internet, ele tem capacidade de processamento, ele é ligado ao sistema de gestão. Então, é possível você ver num mapa aonde que está o trator, qual foi a trajetória dele, quanto ele gastou de adubo, de combustível, de sementes, quanto ele ainda tem desses insumos, né, armazenados, e com isso dá para fazer projeções, né, de quanto a empresa vai gastar para cultivar determinado espaço no campo. É uma aplicação muito interessante, mas uma grande questão hoje da internet das coisas é que os padrões ainda estão sendo criados. Então, a gente tem várias iniciativas desse tipo, mas, por exemplo, para criar esse trator, os desenvolvedores ficaram 2 anos trabalhando para criar o trator e conectar esse trator ao sistema de gestão. Então, a gente não pode imaginar que a cada aplicação dessa, se for levar 2 anos, isso é muito tempo. Então, o que a indústria está correndo atrás hoje também é atrás de padrões para que isso aconteça mais rápido. Tá. Eu tenho um aluno esse ano que ele passou, no ano passado, 1 ano em Mato Grosso, comentando que ele é especializado na área de tecnologia da informação, né, TI. E aí as pessoas falam assim, você foi trabalhar com agricultura, tal, né, colocar enxada, não sei o quê. Ele falou, não, vou trabalhar com computador, né, porque as fazendas que ele trabalhou funcionam à noite.
Então, assim, que era muito legal. Ele estava lá programando os computadores e as máquinas rodando à noite, né? Semeando, adubando, irrigando e tal, né? Aí você comentando agora sobre essa internet das coisas, eu fico imaginando que simplesmente, né, é uma coisa autônoma, né? Você está dando autonomia para as máquinas, né? É isso, né? Isso. E hoje a gente tem esse conceito de agricultura de precisão, que é agricultura que usa toda a informação disponível, né? Tanto informação de ambiente, quanto informação do que está sendo feito para que ela se torne mais eficiente. Então, uma das vertentes da internet das coisas é, além de conectar as máquinas que vão para o campo, é colocar sensores no campo também para saber o que está acontecendo. Eu conversei com uma empresa que trabalha com drones, que ela vai estar desenvolvendo um sistema de imagem que o drone vai sobrevoar a plantação e vai ver pela cor da folha, pelo tamanho da planta, se aquele solo está bem adubado, se ele precisa de ser tratado de forma diferente. Então, por imagem capturada por drone, eles vão conseguir dar um diagnóstico e aumentar a eficiência da produção agrícola. Tá. E, de repente, até ajustar o trator para colocar mais adubo, mais isso, menos aquilo, né? Nossa, é bem... Eu acho que isso é uma mudança total de rotina, não é não? É uma quebra de paradigma muito grande, Sim, né? isso só está começando, a gente nem sabe direito ainda quais são as possibilidades de como isso vai evoluir no futuro, né? Tá. Isso vai desde também a nossa vida pessoal. Tem uma grande questão hoje, para que serve o relógio de pulso inteligente, né? A grande aposta da indústria hoje que são aplicações de saúde e bem-estar. Essas aplicações que medem o batimento cardíaco que a gente tem hoje, né? Então, vários fabricantes acham que isso vai evoluir para a medição também de pressão, né, o tempo todo, e até de glicose por superfície. Exato. Isso é uma coisa que está, em poucos anos, isso deve acontecer, né? Então, as pessoas vão ter um acompanhamento da saúde em tempo real, né? No pulso. Isso pode ser criado assim, desde avisos para um médico, para um hospital, ou até depois avisos na hora de a pessoa se alimentar ou de fazer um exercício físico, né? Recomendações que venham automaticamente a partir dessas informações. E ajudar a pessoa a nortear a vida dela, né? O comportamento dela, né? Então, você estava falando do relógio agora, né? Nós tivemos acesso a uma pesquisa da Ericsson falando que as pessoas estariam dispostas a abraçar a ideia de colocar a internet das coisas nas suas casas, né? Que em mais de 23 países, isso foi um dos top trends, né? Dessa questão de internet das coisas, inclusive no Brasil, né? Você acha isso viável, assim, no Brasil, por exemplo? Porque já me ofereceram isso uma vez quando eu estava construindo a minha casa há uns 12, 13 anos, mas era muito caro, assim, era quase uma casa nova, entendeu? Isso está mais acessível hoje? Hoje está tudo muito mais barato, inclusive tem pessoas que participam desse movimento maker, né, de integrar sistemas e desenvolver dispositivos que eles estão fazendo a própria automação residencial. E muitas vezes essa automação ela é ligada ao computador vestível, a uma pulseira ou então a um relógio. Então tem gente já que fez por conta própria, né, automações do tipo: se eu dormir, apaga a luz, tranca as portas, tranca as janelas. Isso é ótimo. Ou então acende a luz só quando eu estiver dentro do cômodo, se eu sair do cômodo, apaga automaticamente. A pessoa programa, né? Isso, daí o relógio ou a pulseira, eles percebem que a pessoa dormiu e daí eles trancam a casa, eles apagam a luz. Bem legal. Isso é uma coisa assim que já é uma aplicação de baixo custo. É claro que a pessoa tem de ter algum conhecimento técnico, tem que dedicar algum tempo para aprender e depois implantar esse tipo de solução, mas é uma coisa que já está disponível, que é acessível para quem... Mas isso é por enquanto só, né? Que a pessoa tem que ter algum tipo de conhecimento técnico, porque daqui a pouco vai ser autoexplicativo, né? Vai ser autointeligível, né? A pessoa vai sendo guiada pelas próprias telas, né? Clique aqui se você quiser programar a janela tal, clique, né? Todas as janelas, não é assim? Quer dizer, é uma coisa que de fácil entendimento, né? Da mesma forma que hoje a gente liga o smartphone e sai usando, isso deve acontecer com os equipamentos em pouco tempo. Mas como eu te falei, ainda tem essa questão de faltar
a padronização para que tudo converse entre si. Essa questão da tecnologia que você falou, como é que é da roupa da internet vestível, é isso, Sim. né? Como é que você tem um exemplo para dar para a gente? Não? O exemplo mais simples, assim, mais corriqueiro hoje são os relógios inteligentes, né, que já estão aí. Tem relógio da Apple, da Samsung, tem outras marcas também, né? Mas tem também os óculos inteligentes, né, que a gente teve o Google Glass, que o Google acabou tirando do mercado, mas vai relançar. Mas a ideia é que cada peça de roupa tenha pelo menos um chip, né? E daí você vai saber onde você comprou, onde foi produzido, daí para fazer até aquele controle. Essa empresa usa mão de obra escrava em algum país, tal. Isso você vai poder saber. Você também, se você esquecer a blusa em algum lugar, você vai poder saber onde que você esqueceu. Fazer um rastreamento, né? Mas existe uma preocupação também em relação à privacidade por causa disso, né? Se você vai estar todo conectado, alguém vai poder saber também onde você está. Hoje isso já acontece com o nosso celular, né? Já acontece. Que, pelo menos se você usa Android, o Google sabe onde você está, e se você usa iPhone, a Apple sabe onde você está, né? E isso vai acontecer com cada coisa que você usar. Então tem uma discussão muito forte hoje de privacidade, assim, quem vai poder ter acesso a essas informações. Imagino. Quando eu falo, assim, eu não dou aula sobre tecnologia, eu falo sobre economia, mas quando eu comento sobre o IoT, né, que é Internet of Things, a internet das coisas, eu tenho, assim, de vez em quando, reações na sala de alunos que falam assim, mas isso daí vai acabar com a minha liberdade. Eu vou me sentir um robô, sabe, assim, ou uma pessoa perdida no meio de um monte de robô, né? Cadê a coisa mais humana? Quando eu falo assim, olha, você vai poder fazer uma compra sem ligar para ninguém, né? Simplesmente acabou o produto, ele chega na sua casa. Aí gente jovem que fala assim, mas eu gosto daquele contato, de ligar. Tudo bem, então você não precisa aderir. Mas que a internet das coisas pode ajudar, por exemplo, uma pessoa doente, né? Uma pessoa que toma um remédio controlado, né? Então o sistema vai avisar, olha, está na hora de pedir um outro remédio, coisa do tipo, né? Sim. Porque tem aplicação muito menos emotiva, né? E muito mais ligada à área da saúde, por exemplo. Sim, né? Hoje eu acho que monitoramento de doentes crônicos é uma aplicação importante, porque isso até é uma área que as empresas de planos de saúde têm muito interesse, porque tem alguns estudos que falam que cada R$1 que é gasto em monitoramento, depois eles pegam e reduzem R$10 em tratamento por causa daquela doença, né? Então, para saber se a pessoa está tomando o remédio no horário certo, se o remédio está fazendo efeito e coisas desse tipo, a internet das coisas tem um papel importante. Vai agregar bastante, né? Legal. Renato, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. No próximo bloco tem uma matéria bem interessante sobre a internet das coisas e mais inovações. A gente volta já. Estamos de volta e o tema de hoje é a Internet das Coisas com Renato Cruz, que é jornalista e editor do site Novajor. Renato, segundo o Marco Weiser, que é um grande especialista, né, na questão de tecnologia e integração de tecnologia com as coisas, a tendência é que a tecnologia acabe desaparecendo no meio de tanta inovação, né? Que as pessoas acabem assim, nem percebendo a tecnologia, porque hoje ainda ela é perceptível, né? Nós já estamos caminhando bem para isso? Você já percebe isso ou não? A tendência é que uma tecnologia, quando ela é bem disseminada, ela deixa de ser vista pelas pessoas. Um exemplo disso aconteceu quando houve a Revolução Industrial. Existiam motores elétricos de uso geral. Então, você comprava um motor elétrico, se você queria usá-lo como uma batedeira, você plugava um negócio e usava como batedeira, né? Se você quisesse usar o motor para cortar grama, você plugava um outro negócio e usava para cortar grama. E no final, multipropósito o motor. O motor ele foi incorporado por todos os dispositivos que hoje você não tem mais um motor elétrico disponível aí de uso geral.
Então, com a internet deve acontecer a mesma coisa, né? Que você vai ter internet incorporada em tudo, daí você não vai nem mais pensar em internet, porque ela vai ser de uso geral hoje, como acontece com a eletricidade, né? A gente pensa muito pouco na eletricidade, né? A gente pensa mais nas aplicações que a gente faz dela. É legal essa imagem, né? Que a internet vai se transformar no que é a eletricidade hoje, né? Você só percebe quando não tem, né? Isso. Você não fica pensando nela, né? Legal. Nossa produção conversou com o Alessandro Cunha, ele é diretor da Tech Training e palestrante há mais de 15 anos sobre a internet das coisas. Nesta matéria, o Alessandro dá alguns exemplos sobre a internet das coisas. Vamos ver. Podemos dividir a história da internet até hoje em 3 fases. A primeira é a internet como rede de computadores. Com o tempo, ela evoluiu para outra fase, em que passou a juntar pessoas e comunidades. Hoje, estamos vivendo o início de uma nova fase, a internet das coisas, que vai conectar objetos e dispositivos inteligentes. O movimento da internet das coisas, eu diria sem sombra de dúvida, sem medo de errar, é algo que vem para tentar facilitar processos e procedimentos que existem hoje no nosso mundo. É o cara pensar alguma dificuldade que ele tem com qualquer coisa do meio ambiente e como ele agregaria inteligência e processamento àquela coisa de modo que ele seja mais fácil de usar, mais eficiente de se utilizar, que dê um melhor proveito para a humanidade como um todo em cada um desses dispositivos. E o futuro pode ser bem melhor. A solução serão as cidades inteligentes. A tecnologia ligará pessoas, energia elétrica, saneamento básico, segurança e outros serviços para uma cidade mais desenvolvida e melhoria da qualidade de vida. Só falando de cidades inteligentes, eu poderia citar N coisas que podem ser conectadas na internet. A lixeira, a iluminação, sistemas de tráfego urbano, sistemas de controle de enchentes, imagine sistema de controle de poluentes, imagine você instalar uma série de estações ao longo da cidade e fazer o controle da frota. O centro de São Paulo, usando a nossa cidade como exemplo, permitir a entrada ou a saída de veículos somente mediante ao parâmetro de poluição do ar daquele determinado momento. Então você tem uma série de estações que mede esse comportamento e você cria um pedágio urbano, você só deixa carros entrar se a condição do ar permitir. Se a condição do ar não permitir, você não deixa esses carros entrarem. E aí você diminui a quantidade de poluentes emitidos. Cidades conectadas é um mundo para se explorar, tem um potencial gigantesco. Essa questão das cidades do futuro interconectadas, essa ideia de o carro poder entrar só quando tiver com um padrão de poluição menor e tal, isso parece ser muito futurista, né? Falta muita coisa para essa tecnologia decolar, você acha? Já existem vários projetos em várias áreas. Eu acho que o grande desafio é você fazer um grande projeto numa grande cidade, interconectar todas essas coisas. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente já tem alguns bueiros inteligentes. Tá brincando. Me conta onde? Então, que é isso? São, se não me engano, 110 bueiros espalhados pela cidade, alguns em áreas que têm grande risco de alagamento. E esse bueiro ele tem um coletor de lixo e um sensor. Então, o bueiro avisa o sistema de coleta de lixo quando ele está cheio. Isso evita... Isso em São Paulo, né? Na em São Suíça, Paulo, aqui, não, né? em São Paulo. Ainda é um teste, ainda é um número viável, pequeno, né, de bueiros em relação aos que existem na cidade, né? Não, tudo bem. Mas isso tanto evita alagamento, porque se o bueiro está cheio, o bueiro avisa, quanto também evita uma visita de um técnico lá que vai limpar o bueiro. De repente ele pode visitar um bueiro que está limpo e ele não sabe disso, ele só sabe quando tira a tampa. Com esse sistema ele sabe que só vai visitar qual o bueiro que realmente está cheio de lixo. Quer dizer, torna mais eficiente o trabalho, né? E tem também a parte de, como o bueiro tem um coletor de lixo e ele avisa, tem toda a parte de reciclagem de lixo que deixa de ir para o rio. Né? Então tem todo um aspecto de impacto positivo ecológico nesse tipo de aplicação. Você falando isso tudo, eu fico pensando aqui que algumas vezes as pessoas falam assim para mim, mas isso a internet das coisas parece muito maravilhosa tal, mas isso deve provocar um desemprego, né? Você já pensou nisso? Já estudou essa questão do emprego e essa tecnologia toda? Vamos pensar uma coisa, Renato, a gente está cortando aí vários intermediários, né? Sim, teve um analista especialista em mercado automobilístico que ele fez um cálculo para os Estados Unidos que quando todos os carros forem autônomos, sem motorista,
e as pessoas deixarem de ter carros e chamarem em serviços tipo Uber, isso vai acabar com algumas dezenas de milhões de empregos lá nos Estados Unidos. Porque a produção da indústria automobilística vai poder cair 90%, porque só com 10% da frota vai ser possível atender a todas as pessoas. Não tinha pensado nisso. E daí vão acabar também os empregos de motorista, eles vão precisar de menos oficinas mecânicas, menos pessoas trabalhando com seguro, posto de gasolina, estacionamento, porque um carro autônomo que é chamado por aplicativo, ele pode ficar o tempo todo rodando. Ele não para, então, todas as vagas de estacionamento vão se tornar espaços livres e todos os estacionamentos de rua também iam se tornar espaços livres. É claro que para isso acontecer, e se isso acontecer, isso pode demorar algumas décadas, né? Mas isso vai acontecendo aos poucos. O que as pessoas os especialistas em indústria automobilística acham é que quando esse carro estiver disponível e em larga escala e também regulamentado, o que vai acontecer é que famílias que têm mais de um carro vão ter um carro só, porque normalmente as pessoas não vão para os lugares ao mesmo tempo, então o carro pode ficar rodando a cidade e levando as pessoas daquela família de um lado para o outro. Você já pegou uma pergunta, minha próxima pergunta, que era sobre essa relação capital-trabalho e como é que o trabalho reagiria a isso, né? E se a gente pensar, a gente fala assim, daqui a algumas décadas, sim, daqui a algumas décadas, mas os aplicativos para carona, para esse transporte coletivo, isso já está no dia a dia de São Paulo, né? Quer dizer, as pessoas já usam isso para caramba, né? Ó, minha rota é daqui até lá. E aí você entra lá e fala assim, olha, eu quero, né? Você vai dando ok e tal. Quer dizer, já é factível, né? Se a gente pensar bem, quando as pessoas falam dos ganhos de eficiência que são trazidos pela tecnologia, na verdade, automação permite que uma pessoa só faça o trabalho de muitas pessoas, né? Exato. Então, isso é inevitável. Eu acho que o grande desafio é preparar as pessoas para trabalharem nesse novo ambiente, né? Que hoje a exigência para você conseguir trabalhar com essas máquinas, né, de você poder ler um manual, trabalhar com sistema, tal, é muito maior do que existia algum tempo atrás. Então existe um desafio, acho que grande, de educação e de preparação das pessoas para esse novo cenário. Pegando bem essa questão da educação, que a gente estava pensando aqui, né? Será que a gente está preparado na área de educação para enfrentar essa tecnologia? Eu acho que não. E eu acho que a gente não está preparado nem na área de educação, nem na sociedade como um todo, né? Sim, claro, o que aconteceu, o que está acontecendo atualmente é que as soluções tecnológicas têm aparecido numa velocidade muito mais rápida do que a nossa capacidade de adoção. Né? Tem o William Gibson, o autor de ficção científica, né, que escreveu o Neuromancer e tal, ele tem uma frase famosa que é a seguinte: o futuro já está aqui, ele só não está bem distribuído. Então, se a gente for ver essas coisas que estão para acontecer em larga escala, elas já estão acontecendo em alguns lugares específicos, algumas pessoas já têm acesso, algumas empresas já estão fazendo projetos pequenos. Então, se a gente quer saber o que vai acontecer, a gente tem que olhar para isso e imaginar isso escalando para um número muito grande de pessoas, um número muito grande de empresas. E como é que essa internet das coisas poderia ajudar? A gente falou agora que ela pode derrubar postos de trabalho, mas ela também gera postos de trabalho, né? Quer dizer, quem está nos assistindo, jovem ou não, que gostaria de entrar nessa área, que dica que você dá para a pessoa? Eu acho assim que existe hoje uma demanda muito forte por profissionais de primeira tecnologia da informação e de algumas áreas, né? Então, essa área de internet das coisas é uma delas. Tem uma área de análise de dados que é muito importante, porque se a gente pensar com todos os objetos, equipamentos conectados à internet, a quantidade de informação que esses objetos, que esses equipamentos vão gerar, então a sociedade vai precisar de pessoas especialistas em análise de dados para que eles deem algum sentido a esses dados todos que estão sendo gerados. E tem uma parte importante também que é de segurança. Então, profissionais de segurança da informação, né, são muito importantes hoje. Para evitar os hackers, é isso? Que se a gente pensar assim, hoje um criminoso virtual, ele ataca um sistema de uma empresa, ele pode causar um prejuízo financeiro, roubar dados. Com a internet das coisas, ele pode colocar uma vida em risco de verdade, né? Já teve um caso, por exemplo, no ano passado,
né, que 2 programadores descobriram falhas de segurança no Jeep, lá nos Estados Unidos, avisaram a montadora não deu muita atenção, e depois eles convidaram um jornalista para fazer um teste. Né? Eles ficaram numa casa e falaram assim, você vai sair com esse carro e a gente vai invadir o carro. O jornalista saiu. No começo, eles fizeram coisas que só eram chatas, né? Por exemplo, eles invadiram o rádio e começaram a colocar o rádio em último volume, trocar de estação. Depois eles ligaram o limpador de para-brisa. Mas daí o cara estava dirigindo o Jeep e o Jeep parou no meio da estrada. E foram os dois especialistas de segurança que pararam o carro. Depois ele conseguiu sair com o carro de novo, eles pegaram e jogaram o carro numa valeta do lado da estrada. Então, hoje a gente tem essas questões sérias, né? Que de repente tem uma usina elétrica ligada à internet, alguém pode ir lá e invadir. Fico imaginando, né? Porque o que não falta é gente que vai, né, fuçar, mexer para poder encontrar caminhos para isso, né? Então, você falou de segurança, você falou de programação, de dados, né? Sim. Alimentar banco de dados, né? Que deve ser uma coisa bastante complexa, né? Bom, enfim, tem bastante caminho também, que você pode gerar empregos, né? Sim. Bom, a gente está quase no final do programa, mas seria legal se você desse o seu site. Você escreve também sobre isso, né? Sim. Você tem um blog, né? Sobre o meu site, ele chama InovaJor, né? O endereço é inova.jor.br. A gente vai colocar aí embaixo depois. É um site... inova.jor.br. É um site de notícias sobre tecnologia e inovação. E um dos assuntos que a gente cobre muito, que a gente acompanha muito de perto, é a internet das coisas. Ah, legal. E ali tem blog? Você também escreve ali? O seu blog está ali também ou é a parte? Não, eu escrevo lá no meu site. Tá, legal. Bom, muito legal, Renato. Tá certo. Parabéns pelo trabalho. E obrigado por estar aqui conosco hoje divulgando isso para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Os Jovens Empreendedores fica por aqui, mas você continua conosco pelas redes sociais. A TV São Judas está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Dá uma passada lá e curta as novidades. Até o próximo programa. Tchau.